E aí pessoal, tudo beleza? Mais um estudo aí, agora vamos fazer aí, como falado anteriormente, nós íamos falar sobre a Bíblia, a revelação, como realmente entender, compreender a Bíblia, se ela é revelação de Deus ou não. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse estudo. E mais uma vez eu peço a você que você pegue sua Bíblia, onde você estiver, tem uma Bíblia perto, em mãos, para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a revelação das Escrituras. Eu vou passar aqui para frente, no nosso slide. Deus revelou sua vontade através das Escrituras Sagradas. Você crê nisso? A gente vai ver um pouquinho disso. Lá em 2 Timóteo 3,16, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, em 2 Timóteo 3,16 é bem claro que toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. Não temos dúvida. Aí alguns podem falar assim, será realmente que toda a Escritura é inspirada por Deus? Porque a gente precisa entender essa questão. Se o Velho Testamento, se é ou não é. Como que é essa questão? A gente vai ver. Tá bom? Foi Deus quem escreveu a Bíblia? A gente vai ver, nós já vimos isso na verdade, no primeiro estudo. Mas eu vou falar um pouquinho aqui também nessa parte. Ao longo de 1500 anos, 1600 anos, o Espírito Santo inspirou por mais de 40 homens santos para que escrevessem seus 66 livros. E a gente já falou, né, sobre isso no primeiro estudo. A Bíblia Introdução lá, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, você pega o nosso primeiro estudo lá, a Bíblia Introdução, que vai falar um pouco sobre essa questão da escrita da Bíblia. E 2 Pedro 1,21 deixa claro que foi homens que falaram, né, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foi assim qualquer um. Foi homens, Deus inspirou homens a escrever nas Escrituras. Tiverem dúvida, lembram do vídeo Bíblia Introdução que nós fizemos há um tempo atrás aí. Tá bom? Jesus confiava nas Escrituras, sabiam disso? Olha, ele diz assim, são estas as palavras que eu vos falei, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É interessante, eu quero pegar alguns versos aqui, eu não sei se tem aqui na frente, que deixa claro que Cristo e os apóstolos, eles usavam o Antigo Testamento como Bíblia. Cristo, ele pegava o Antigo Testamento e ensinava através do Antigo Testamento para as pessoas. A Bíblia na época era o Antigo Testamento. Era de Gênesis a Malaquias. Não tinha o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito na época de Cristo. Não é verdade? Pensa um pouco. Aqui, Jesus dividiu a Escritura no Antigo Testamento em 3 seções. A lei de Moisés, os profetas, os salmos. Bem claro isso, né? Qual é o propósito da Bíblia? Para que creiais que Jesus é o Cristo, né? O Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É para isso. A Bíblia ela foi escrita para que nós pudéssemos ter a salvação, que nós pudéssemos acreditar e obedecer à voz de Deus. Mas agora eu te fiz uma pergunta. Né? Toda a Escritura é inspirada realmente por Deus? Olha só uma passagem, eu vou pegar aqui, não está aqui no slide, mas eu vou pegar na minha Bíblia aqui, vou até tirar aqui, só um minuto. Vou minimizar aqui, eu vou pegar a minha Bíblia aqui para vocês verem, só um minuto. Já estou pegando aqui. Peguei ela, agora vou abrir aqui para vocês. Tá aqui, ó. Vou abrir ela aqui. Só um minuto. E nós vamos ver. Eu deixei o link dessa Bíblia aí na descrição dos vídeos anteriores. Para vocês fazerem o download dessa Bíblia. A Bíblia The Word é uma ótima Bíblia. Tem várias versões aqui em cima, se vocês podem ver. Adquiram, baixem aí para vocês. É uma ótima Bíblia. Agora nós vamos abrir para vocês verem que os apóstolos, o próprio Paulo, ele tratava as Escrituras, quando ele falava Bíblia, era tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento. Olha só, nós vamos lá em 1 Timóteo. Se você tiver sua Bíblia aí, abre em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5, o capítulo 5 e o verso 18. Olha o que diz aqui. Porque diz a Escritura,
Olha Paulo falando para Timóteo. Porque diz o quê? A Escritura. A Escritura é Bíblia. Não ligarás a boca ao boi que debulha. Ou em outras versões, não amordaças o boi quando pisa o trigo, e aí vai. E depois ele diz assim, continuando, aqui é a continuação, digno é o obreiro de seu salário, ou tem outras versões, digno é o trabalhador é digno do seu salário. O que vocês percebem aqui? Aparentemente não tem nada a ver com o estudo que a gente está fazendo hoje, não é verdade? Mas olha que interessante, meu povo. Não ligarás a boca ao boi que debulha, né? Vocês viram aqui escrito. Ou não amordaças o boi quando pisar o trigo. É interessante que esse verso aqui, que ele falou que diz a escritura, porque diz a escritura. Então a escritura está dizendo isso. Aonde que está escrito isso? Sabe onde está escrito isso? Em Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Isso mesmo. Em Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Quer ver? A gente vai abrir lá. Deuteronômio 25, verso 4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. É a mesma coisa que está escrito em 1 Timóteo. Paulo pegou essa referência para falar aquilo lá em 1 Timóteo. E onde está escrito? Em Deuteronômio 25, verso 4. Vocês estão vendo? No 5º livro de Moisés, no Torá. E ele falou o quê? E ele falou que é escritura. Vamos voltar lá para 1 Timóteo. Deixa eu pegar o 1 Timóteo aqui. Desculpem aqui, 1 Timóteo 5, verso 18, né? Não ligarás a boca ao boi que debulha. É a mesma coisa. Se você pegar a linguagem bíblica, holística da Bíblia, vocês vão ver que é a mesma coisa. A comparação, a palavra, a frase é a mesma. Só que com umas palavras que fazem o mesmo sentido, só que são diferentes, mas que dá o mesmo sentido, tá bom? Aí ele continua, e digno é o obreiro do seu salário, ou digno é o trabalhador do seu salário, né? Sabe de onde ele tirou essa frase? Da Bíblia também, porque ele falou a escritura e declara, né? Diz assim a escritura. Sabe de onde? De Lucas, capítulo 10, verso 7. Sim, ele pegou lá do Novo Testamento agora. Ele pegou Lucas. Quer ver? Lucas 10, Novo Testamento. Verso 7. Paulo pegou Lucas. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Ou, pois digno é o trabalhador do seu salário. Então, vocês veem? Paulo, ele pegou aqui em 1 Timóteo 5, verso 18. Aqui, ele pegou o verso de Deuteronômio 25, verso 4. E pegou Lucas 10, verso 7. Para dizer que a Escritura declara. A Escritura diz. Então, ele resumiu a Escritura em Antigo e Novo Testamento. Vocês viram? Então, para Paulo e para os apóstolos, não existia só Novo Testamento e o Antigo já foi. Como alguns fazem dispensações aí, né? Que foi a época da lei, foi a época do Antigo Testamento já foi. E hoje nós vivemos na época do Novo Testamento. Até fizeram aí Bíblias só com o Novo Testamento. Já vi Bíblias que só existem os 28 livros, na verdade, porque colocaram salmos no meio, né? Colocaram salmos no meio. Mas são os livros do Novo Testamento. Só. Isso é uma blasfêmia diante de Deus. Desculpa. Porque a Bíblia, a Escritura, é tanto antigo como novo. O próprio Paulo deixa isso bem claro aqui. A Escritura declara, ele pegou Deuteronômio, ele pegou Lucas, ele pegou tudo, o Antigo e o Novo, e falou que tudo é Bíblia, não tem esse negócio. Quem sabe ler um pinga-letra. Os crentes de hoje em dia estão sendo mal ensinados. Não estão estudando as Escrituras, então não estão vendo com os seus próprios olhos que a verdade é essa. Estão sendo enganados. E a gente precisa entender isso, essa questão. E esse estudo é para que vocês vejam claramente essa questão da revelação da Bíblia, tanto antigo como novo, como essa questão. E o próprio Jesus falou aqui, se vocês pegarem João 5, João 5, verso 39,
Examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim testificam. Então, Cristo estava aqui repreendendo os fariseus. Mas nós podemos tirar essa base desse verso, podemos também tirar que ele está falando das escrituras, que é o Antigo Testamento, não o Novo, porque não existia o Novo na época que Cristo estava em seu ministério. Aí, por quê? No Antigo Testamento existe o quê? A vida eterna. E no Antigo Testamento também fala de quem? Falam de quem? De quem testifica? De quem? Qual o nome dele? Qual o nome dele? De Jesus. Sim, Jesus Cristo. O Antigo Testamento testifica, tem testemunhos, fala muito de Jesus. Acho que mais do que o Novo Testamento. Só para vocês saberem. O Antigo Testamento fala muito de Cristo. Nós vamos fazer um estudo só falando sobre Jesus. E vocês vão ver nesse estudo que Cristo aparece muito no Antigo Testamento. Tá bom? E não é só no Novo, não apareceu no Novo. Ele está sempre na Bíblia. Tanto o Antigo como o Novo. E lá também tem a vida eterna. Lembre disso. O Antigo Testamento existe a vida eterna. Tá bom? E Jesus usava o Antigo Testamento. Usava a Bíblia inteira. Como na época dele não tinha o Novo, só tinha o Antigo. Então, ele usava o Antigo. Então, vamos continuar nosso estudo. Qual o propósito da Bíblia? A gente já viu que é ensinar-nos a respeito para que nós possamos crer na salvação de Cristo Jesus. Não podemos separar o Antigo do Novo. Aí, ó, é que eu estava explicando para vocês. O Antigo Testamento dizia que Jesus estava vindo. E o Novo Testamento diz que ele veio a esse planeta e virá novamente. O Antigo falava dele. E o Novo mostrou que ele chegou. Um verso que vocês podem pegar para ter certeza disso, eu não sei se aqui eu coloquei no slide, deixa eu ver. Não coloquei no slide. Nós já lemos esse verso, né? João 5,39, nós já lemos. Examinar as escrituras, a gente já leu. Mas deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Então vamos ver aqui. Vamos aqui comigo na escritura novamente que eu tenho aqui. Vamos agora, convido vocês a ir em Mateus, capítulo 11, para que vocês entendam essa questão de o Antigo Testamento anunciava Cristo. E quando Cristo chegou, nada se anulou. Nada se anulou do Antigo Testamento. Somente umas leis cerimoniais. A gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Sobre essas leis cerimoniais, que realmente Cristo cumpriu essa lei. Ele não aboliu, ele cumpriu essa lei. A única coisa que Cristo aboliu foi a condenação. Somente são condenados aqueles que realmente querem, porque Cristo acabou com o pecado. Somente aqueles que querem insistir no pecado, que não aceitam Jesus. Esses sim vão levar à condenação. E o que ele cumpriu foi as leis cerimoniais. Que a gente vai falar isso nos estudos mais para frente, tá bom? Tenham paciência. Mateus 11, verso 13 fala assim: porque todos os profetas e a lei, que é o Antigo Testamento, profetizaram até João. Até João. Por quê? Aí se você for lá em Lucas 16, vai estar escrito a mesma coisa, mas com um acréscimo ali vai estar duraram, vigoraram até João. Mas ali essa palavra vigoraram, duraram não existe no original, tá? Não existe. Porque se você ler o verso 17 do Lucas 16, vocês vão ver que é contraditório. Eu vou pegar lá para vocês verem, porque não adianta eu falar aqui, né? Vou mostrar. Então vamos lá, Lucas 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Esse duraram aqui, gente, não existe no original grego. Foi acrescentado, tá bom? Não existe. Tá assim, a lei e os profetas até João. Não existe. Sabe por quê? Olha o verso 17. Se fosse durar, no verso 17, a Bíblia está meio doida. Porque é o que o verso 17 diz. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Oxe, mas aqui fala que durou até João. Vocês viram só a contradição? Então, esse durar aqui não existe no original. É a lei e os profetas até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo o homem emprega força para entrar nele. É isso que está escrito no original grego. Porque senão estaríamos todos contraditórios. Porque o verso 17 acaba com essa parte aqui do verso 16, não é verdade? Então, para nós entendermos isso, a gente pega Mateus 11, verso 13. Ó,
Lembra que a gente estava lá? Mateus 12:13 diz assim, porque todos os profetas da lei profetizaram. O que é profetizar? Pregar, anunciar, falar. Porque todos os profetas da lei falaram, pregaram, anunciaram. Quem? Anunciaram quem? Anunciaram Jesus Cristo. Mostraram que o Messias estava chegando. E qual foi o último que anunciou? Qual foi o último profeta que anunciou Jesus Cristo? Foi João Batista. Vocês estão entendendo agora? Então o Antigo Testamento inteirinho profetizou, pregou, anunciou, até João Batista, que foi o último profeta que falou e anunciou o Messias que viria, que era Jesus Cristo. E logo depois de João Batista, Jesus chegou com o reino eterno. Amém? Então vamos continuar, gente. Vamos lá. Sua palavra nos concede seu poder para não pecarmos contra ele, né? Salmo 119:11 diz assim, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Mostra o caminho, a Bíblia, né? Mostra o caminho em meio às trevas espirituais desse mundo. Isso está em Salmo 119:105. Tá cortando aí um pouquinho, tá, gente? Aqui. Eu deixei a tela um pouco diferente aqui, mas dá para ler. A lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. Está em Salmo 109:105. Está no maior capítulo da Bíblia, né? É preciso investigar a Bíblia para avaliar o que é verdade. Olha que interessante. Sabe que o povo de Bereia, aqui, eles estudavam as Escrituras tanto que eles duvidaram até de Paulo, eu acho. Paulo pregava, eles viam na Bíblia, eles viam nas Escrituras, eles examinavam nas Escrituras para ver se de fato era daquele jeito que Paulo pregava. E você? Eu pergunto a você, crente, cristão, que está no caminho de Deus, que aparentemente vai na igreja, ouve os sermões. Você só ouve os sermões? Você só vai na igreja, ouve um pouquinho e aceita, e é o que o pastor falou e pronto? Se o pastor falou aquilo, é pronto, acabou? É desse jeito você? Como você age com essa questão? Olha o que deixou bem claro. Olha o povo de Bereia. Olha esse povo de Bereia. Eles estudavam a Bíblia. Quando Paulo falava, eles estudavam cada vez mais. Eles examinavam tudo que Paulo falava para ver se estava na Bíblia. Se não tivesse na Bíblia, com certeza eles não iam crer em Paulo. Olha só. E quando o teu pastor prega? E aí? Quando o teu pastor fala alguma coisa lá na frente? Quando ele fala alguma coisa contra a Bíblia ou contra algumas leis, qualquer coisa. Você prova na Bíblia, você pega na Bíblia para ver se ele está falando a verdade realmente? Você examina a Escritura para ver se o teu pastor, teu líder, quem for, está ensinando a verdade que está na Bíblia mesmo? Examine. Que custa? Olha, seja como os bereanos, o povo de Bereia. Examine as Escrituras todos os dias para ver se é assim mesmo que eles estão falando. Nunca acredite no homem. Lembra, Jeremias 17, verso 5 diz que maldito homem confia no homem. Tome cuidado. Então examine. Busque a Escritura. A Escritura é o único profeta, é a única revelação, né, que nós temos. Pessoas têm muitas revelações. A única revelação mais concreta e certeza que você pode ter não é do seu pastor, não é do seu vizinho, não é do seu irmão, não é de parente, não é. A única revelação concreta e certeza que você pode firmar o pé e dizer que é isso é as Escrituras Sagradas. Porque essa nunca vai mudar. Essa está toda a vontade de Deus, tanto em Gênesis e Apocalipse. Quer saber a revelação para a sua vida? Estude as Escrituras. Ela é revelação. Ela é revelação. Apocalipse 1:1 fala que o quê? Revelação de Jesus Cristo. Revelação. A Bíblia Sagrada é a revelação. Então acredite, tenha prioridade na Bíblia Sagrada para depois dar ouvido às outras pessoas que dizem ter tido revelações sobre você e sua vida. Então tenha base nas Escrituras Sagradas para ter certeza se realmente é aquilo ou não. Ore muito antes de ler a Bíblia, tá bom? Para que Deus possa iluminar a sua mente. Tá? Como devemos interpretar a Bíblia? A gente falou um pouquinho disso no primeiro estudo, mas a gente vai aprofundar um pouco mais nos estudos mais para frente. A gente vai falar, nos estudos futuros, a gente vai falar um pouco sobre a interpretação bíblica. Mas o correto de interpretar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28:10 e o verso 13 também de Isaías, a gente vai pegar aqui, eu vou pegar aqui para nós lermos.
Vou pegar aqui Isaías. Vou pegar aqui Isaías, está no Antigo Testamento. Isaías 28, verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o 13. Assim a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento. Desculpa, aqui. Mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ponto e vírgula. Começa outro assunto. Gente, interessante aqui que a Escritura Sagrada é um pouco aqui e um pouco ali, regra mais regra, mandamento sobre mandamento. Sabe o que é isso? Lembra quando a gente começou o nosso primeiro estudo, a gente pegou a Bíblia, a gente está estudando aqui? O nosso primeiro verso aqui, eu não lembro qual foi direito. Mas lembra que eu peguei um verso aqui, peguei outro verso lá, nós pegamos 1 Timóteo, nós pegamos João 5, nós pegamos Isaías agora, né? Pegamos Mateus 11, pegamos Lucas 16, pegamos vários livros de vários autores, né? Pegamos lá, pegamos aqui, fomos ali, um pouco lá, um pouco... Andamos bastante na Bíblia e vimos o mesmo assunto, não é verdade? Em cima do mesmo assunto. Por quê? Porque é assim que estuda a Bíblia. As Escrituras Sagradas, meu amigo, meu irmão, a Bíblia, sabe a Bíblia que você está na sua mão? Você não vai pegar a Bíblia e vai ir lá no começo, vai ver um índice na Bíblia escrito assim: tudo sobre a morte. Na página 380. Aí você abre nessa página 380 e lá você vai ter tudo sobre a morte. Tudo, para onde vai, como que é. Aí você vai lá no índice e pega tudo sobre a volta de Jesus. Aí você vai na página tal que fala sobre a volta de Jesus e lá você vai ver tudo sobre a volta de Jesus naquela página. A Bíblia não é desse jeito. A Bíblia, se você quiser saber, se você quer ter essa revelação na sua casa, se você quer entender mesmo, você tem que estudar um pouco aqui, um pouco ali, regra mais regra. Jeremias falou assim, Deus falou através de Jeremias, né? Quer me conhecer? Me busque de todo o coração. Me busque de todo o coração. Deus não quer um cristão 90%, 99%. Deus quer um cristão 100%. Quer conhecer a verdade? Busque 100%. Busque de todo o coração. Cristo falou, meu povo padece por falta de conhecimento. As pessoas não têm conhecimento das Escrituras, estão sendo enganadas muitas vezes, não percebem. Por isso nós estamos fazendo estudos em cima da Bíblia, mostrando que a Bíblia auto se revela. Nós não precisamos ter pessoas revelando as Escrituras, porque imagine, se eu falo uma coisa de um assunto aqui, eu falo aqui mandamento significa outra coisa. Aí o outro da outra igreja chega e fala, não, significa outra coisa. Aí cada um diz o que significa e vira aquela confusão. Então não é melhor deixar que a Bíblia se auto-revele o que significa, para que ninguém tenha confusão e que a Bíblia seja universal, que todos aceitem aquela mensagem universal? Isso é uma verdade absoluta e a Bíblia existe verdade absoluta. A Bíblia é uma verdade absoluta. Deus é uma verdade absoluta. Não é relativo, não existe esse negócio de é relativo. Se alguém lhe falar assim, não existe verdade absoluta, então olhe para ela e diga assim, então pode existir, porque isso que você falou é verdade. Ele não pode falar que é uma verdade absoluta, o que ele disse, né? Essa pessoa falou que não existe verdade absoluta, mas ele afirmou que não existe verdade absoluta. Então pode ser mentira, porque não existe verdade absoluta. Vocês estão me entendendo? Então, existe verdade absoluta. Isso é claro. Não tenho essa dúvida. E a verdade absoluta é a própria Escritura. É o próprio Deus. A Bíblia Sagrada. Revelada por Deus para nós. Vamos continuar aqui. Reúna e estude todos os textos sobre um determinado assunto e deixe que os textos falem por si só. Isso mesmo, a Bíblia que tem que falar, não você querer interpretá-la do seu modo. Peça ajuda se caso você precisar, como aconteceu com o eunuco e o Filipe, né? Filipe. Lembram dessa história? Está em Atos 8. Cortou aí, gente, mas está em Atos 8, verso 30 a 31. Tá, que Filipe ali ajudou, né, o eunuco, né, a entender um pouco mais de Isaías. Ele não estava entendendo. E ali Filipe orienta esse eunuco a dizer como
que significava aquelas palavras, porque o eunuco estava perdido. Ali ele mostrou o que significavam as palavras de Isaías e a quem se referia, que era Jesus Cristo. E ele mostrou na própria escritura que era Jesus Cristo. E ali o eunuco aprendeu. Então ele precisou de uma ajuda. E muitas pessoas precisam de ajuda para entender. Deus usa homens e mulheres para que possam ajudar outras pessoas a entender suas palavras. Como usa eu, como usa outras pessoas, como usa muitos pastores, muitos evangelistas, muitas igrejas, usam realmente. Usam, Deus usa. E busque, se você não consegue entender alguma coisa, busque a Deus, orientação a Deus, busque orientação a uma pessoa que tenha os frutos do Espírito Santo, que seja realmente uma cristã, que estude a Bíblia, que está sempre frequentando a casa de Deus, está sempre ligado a Deus. Busque orientação também a esse tipo de pessoa e tire conclusões baseadas nas Escrituras, e não em pessoas, tá bom? Deus esconde a verdade dos que não o amam. Isso é forte, né? Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Porque pessoas que se acham sábios, sabe, cientistas hoje em dia, gente? Esses ateus famosos aí não conseguem entender as escrituras porque não buscam a Deus de todo o coração. Porque se acham sábios demais. Se acham os caras e não precisam de Deus. Então Deus, quando eles pegam a Bíblia para criticar, para ver, eles não veem nada, só veem coisa errada. Aí só conseguem meter pau na Bíblia. Porque Deus oculta. Porque essas pessoas não querem saber de Deus, não buscam Deus de todo o coração. Por isso não acham. É por isso que Jeremias deixou claro: busque o Senhor de todo o coração que você vai achar. Se você não buscar de todo o coração, você não vai conseguir achar, você não vai conseguir ver essa verdade. Nossa compreensão não procede da habilidade mental, mas da revelação do Espírito de Deus. Quando estamos preparados para recebê-la, ela é concedida. 1 Coríntios 2, do 13 a 14, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Agora vocês viram a razão porque muitos sábios, muitos que se acham sábios, né, entendedores, cientistas, ateus aí, não conseguem entender a Bíblia. Vocês estão vendo? Nós vamos continuar. Para conhecer a verdade é preciso desejar obedecer aos conselhos de Deus. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está nos céus. Então, como nós podemos obedecer a Deus? Fazendo a vontade dele. Não falando de Jesus, Jesus te ama, Jesus morreu por mim, isso aí todo mundo já sabe. Quem não sabe que Jesus morreu? Quem não sabe que Jesus morreu por mim, por você? Quem não sabe? Mas quero ver ensinar as doutrinas da Bíblia, ensinar corretamente o que está escrito na Bíblia. Aquele que faz a vontade mesmo de Deus, aquele que cumpre mesmo o que Deus pediu. Entendeu? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que fala de Jesus entrar no reino dos céus. Tome cuidado, estude a Bíblia, as doutrinas das Escrituras, e que nós vamos estudar cada vez mais nesse nosso canal aqui. Se alguém, esse é o nosso verso predileto, né? Nós temos aí como capa, né, da nossa página do Facebook também, esse verso, né, João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, né, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou eu falo por mim mesmo. Esse é o nosso lema. Quer conhecer a doutrina? Quer ver se é de Deus? Então, veja, verifique a doutrina, veja se está na Bíblia, veja se realmente é baseada nas Escrituras. Se tem base, aí sim você vai saber a vontade de Deus. Se atendemos às condições, teremos compreensão clara da diferença entre a verdade e o erro. Será como a voz de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele. Olha, Deus vai nos orientar. Deus quer nos orientar. Deus quer orientar você, meu irmão. Basta você olhar e atender às condições que Deus pede para você. Estude as Escrituras. Vamos estudar, vamos aprender. 2 Timóteo 3,17 é um verso que é uma continuação do verso de 3,16, né? Que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui fala a fim de que todo homem seja perfeito, que é maduro, né?
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia produz isso. A Bíblia nos dá instrução. Quando fala todo homem, a fim de que o homem é o gênero humano, tanto homem e mulher, tá? Seja perfeito, maduro, perfeitamente habilitado para que tenha boas obras. A Bíblia nos torna maduros para vivermos uma vida cristã. Como ler a Bíblia? Uns passos aí para vocês, anotem, se vocês puderem. Leia a Bíblia de manhã e à noite, porque à tarde você às vezes está corrido, fazendo seu trabalho, suas coisas. Então, quando você acorde, leia a Bíblia, estude a Escritura. E quando você for dormir, leia novamente. Ore antes de abrir a sua Bíblia, pedindo amor pela verdade e entendimento e discernimento, tá bom? Sempre lembre-se disso. Precisamos da orientação do autor das Escrituras, que é Deus. Não é necessário ler uma grande porção de cada vez, tá? Comece com poucos minutos. Leia pouco, não leia muito, senão você pode ficar enjoado, né? Ficar com sono. Entendeu? Então leia, mas leia algumas partes, é bom. Medite no que foi lido e tente compreender e fazer aplicação à sua vida durante o dia. Leia, medita, tente compreender. Estuda mesmo, não leia só por ler ou só para ganhar uma bênção. Leia para entender. No início, leia o Novo Testamento. É bom. Antes de ler o Antigo. Ou faça a leitura alternada entre um e outro. É bom você começar pelo Novo Testamento. Se caso você quiser, comece pelo livro de João. Vai te ajudar muito. Tá bom? Uma orientação minha aqui. Comece lendo o livro de João para frente. João, depois Atos, Romanos, aí você vai indo. Aí você pega o Apocalipse, aí você volta lá para Gênesis, aí você lê até chegar em João novamente. Eu espero que vocês possam seguir esse espaço, que vocês vão se dar muito bem na leitura e na instrução, na compreensão da Bíblia como revelação divina. A maior alegria na vida de milhões de pessoas está em ler a carta de amor que Deus enviou, que é a Bíblia Sagrada. Experimente você também. Não esqueça. Deus fez muito por nós ao nos dar, né, a Bíblia, né? Mas Ele também nos deu o seu Filho para morrer no Calvário. Hoje Ele está pedindo a sua vida a fim de poder salvá-la para a eternidade. Busque a Deus, entregue-se a Jesus. E o último verso que eu vou ler aqui não está no slide, mas eu quero ler aqui com vocês. Está em Apocalipse, esse livro, capítulo 1, verso 3. Apocalipse é um livro lindo. Ele já começa falando aqui que revelação. Apocalipse é uma revelação, tá? Não é... Revelação é uma coisa que tem que ser lida, tem que ser compreendida. Não é uma coisa que tem que ser lacrada e fechada. Apocalipse é um livro lindo. Existem muitos símbolos nele. 90% é só símbolos. Então calma, tá? Quando você vê bichos aí, símbolos. Representam outras coisas. Representam algo muito maior atrás daquilo. A gente um dia vai chegar nesses estudos. Assim, no nosso canal a gente vai falar sobre Apocalipse mais pra frente. Mas lembre-se, Apocalipse não é isso que o mundo prega. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 3, vamos terminar com esse verso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, amigos, nossos colegas aí do nosso canal, bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que lê. Feliz é aquele que ouve. E feliz principalmente aqueles que guardam as coisas que estão escritas. Sabe, você lê ou você ouve, porque tem gente que não sabe ler, mas pode ouvir. Mas, irmãos, amigos, colegas, se você não guardar, sabe com quem você vai se tornar? Parecido com quem? Sabe? Com Satanás, com o diabo. Sabe por quê? Porque Satanás, ele lê? Não, ele não lê, né? Mas ele ouve. Não, ele não fica ouvindo as coisas de Deus, nem a Bíblia. Mas ele sabe o que está na Bíblia? Se sabe, gente, Satanás ele viveu em cada período da Bíblia, tanto com Abraão, Noé, Adão, ele estava presente em cada história da Bíblia, ele estava presente. Até o apóstolo João, no Apocalipse, o último lá, ele estava presente sempre, ele viu ao vivo a cores sendo escrita a Bíblia. Ele viu, ele sabe tudo que está na Bíblia. Não queira teimar com o diabo, porque ele sabe mais do que você, mais do que eu, da Bíblia. Mas a única coisa, a diferença entre ele e nós, é isso aqui.
Tá vendo? Ele não guarda. Ele não obedece. Ele não segue. Ele está nem aí com a Escritura. Ele não guarda. Agora, se você quer ser diferente dele, não se parecer com o diabo, você deve o quê? Guardar. Guardar o que está escrito. Ler, ouvir, que vocês estão ouvindo, lendo na Bíblia e guardar, sabe? Guardar, aprender e obedecer. Aí sim nós vamos ser iguais aos anjos celestes, né, que obedecem ao Criador. Vamos ser iguais aos filhos de Deus realmente, né? Que vão estar no céu. Aí nós vamos poder chegar a Deus e dizer a Deus que nós aceitamos a Ele, e porque aceitamos a Ele, nós obedecemos a Ele, porque Ele nos salvou. Não para sermos salvos, mas porque Ele nos salvou, nós vamos obedecê-lo. Então temos que guardar. Por isso Satanás não guarda, porque ele não está nem aí com Deus. Vamos guardar a Escritura e vamos aprender, e porque somos felizes. Tá ok? Esse foi o nosso estudinho de hoje. A gente falou um pouco sobre a Bíblia sendo uma revelação divina. Vocês viram claramente que a Bíblia é realmente uma revelação, tanto o Antigo como o Novo Testamento. Não existe diferença, tá bom? É tudo revelação de Deus. Deus inspirou, Deus deixou claro, Deus colocou profetas. Através do Espírito Santo, Deus ungiu esses profetas para escreverem. Porque Deus não podia se comunicar conosco. Então Deus unicamente teve que usar o quê? Homens, para que os homens se comunicassem conosco. Se nós pegarmos Gênesis, nós vamos ver que Adão falava com Deus face a face. Quando ele pecou, só ouvia a voz de Deus. E logo depois, mais para frente, em Êxodo 20, verso 18 e 19, nós vemos que o povo nem mais queria o Deus. Não queria mais ouvir a voz de Deus. Aí, se nós percebemos em Isaías 59, verso 2, nós vemos que o pecado é que fez essa separação entre nós e Deus. Então, nós não ouvimos, nós não vemos e nós não conversamos com Deus face a face. O que Deus podia fazer então? Escrever as Escrituras Sagradas para que nós pudéssemos compreender a vontade dele para a nossa vida. A Bíblia é o manual da vida do ser humano. Quer ter uma vida boa? Quer ter uma vida de salvação? Quer ter uma vida garantida na eternidade? Leia o manual. Estude e compreenda a Bíblia. Que ela é manual. Ela é revelação divina. Deus deixou ela aí para nós, tá? Não esqueçam. Revelação verdadeira é a Escritura Sagrada. Gente, compartilhem aí nossos vídeos. Compartilhem aí nosso canal. Nos sigam aí no nosso Facebook. Curtam a página e se inscrevam na página aqui também do nosso canal aqui. Curtam a nossa página lá no Facebook. E eu vou deixar na descrição a página do Facebook também. E, gente, compartilhem. Se inscrevam no nosso canal. Compartilhem com mais pessoas, mais amigos, porque nós vamos estudar cada vez mais assuntos polêmicos, até alguns assuntos que envolvem grandes igrejas, grandes doutrinas aí por fora. A gente vai estudar tudo na Bíblia. E a Bíblia, só a Bíblia, não vou pegar nenhum outro livro, tá bom? Só a Bíblia. E a gente vai na Bíblia, a gente vai entender muita coisa. Muita coisa vai ser esclarecida, tá? A Bíblia vai falar muita coisa pra gente. Então, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, dão um joinha, dão um like, curtem esse nosso vídeo. E não deixem de assistir nossos vídeos e nos ajudem a propagar cada vez mais essa verdade das Escrituras. Fiquem com Deus, um abraço e lembre-se que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fiquem com Deus, até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.